Olá, seja bem-vindo ao Rio TV Debate. Vamos conversar sobre os desafios das pessoas com deficiência e a importância do esporte paralímpico. Os nossos convidados são a vereadora Luciana Novaes, a atleta de arremesso de peso Tuane Barbosa e o presidente do Clube de Rugby Rio, Rafael Pinho. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Vereadora, gostaria de começar o debate tendo uma análise sua em relação à realidade das pessoas com deficiência. A gente já está num bom caminho, quais são os desafios? Para mim, assim, boa tarde, primeiramente. Para mim é um desafio ainda muito a ser avançado. Nós avançamos um pouco nas políticas públicas para as pessoas com deficiência, mas, infelizmente, eu falo que a nossa cidade ainda não está preparada para nos receber, né? Seja no transporte público, seja nas calçadas, seja em cultura, lazer. Ainda temos muito que avançar nas pautas para a pessoa com deficiência. Eu falo que, infelizmente, não somos nós que somos deficientes. Deficiente é a cidade que ainda não está preparada para nos receber. Até que ponto a acessibilidade é o grande problema dessa história toda? Eu acho que é o ponto principal, porque nós temos direito à cidade como um todo. E, infelizmente, sem acessibilidade, a gente não consegue ter esse direito. A gente não consegue, a gente tem nossos direitos violados, né? Pela falta de acessibilidade. Eu acho que a acessibilidade é o ponto principal para as pessoas com deficiência. Não a acessibilidade, a falta da acessibilidade, né? Rafael, queria que você contasse um pouquinho da sua história para a gente poder te entender dentro do esporte e o quanto que o esporte te ajudou a ter uma nova vida. Bom, primeiro quero agradecer o convite, né? Eu tive um quadro de paralisia cerebral após complicações no parto, né? Com 5 anos de idade eu fiz uma cirurgia, né, que me proporcionou poder andar. Fiz a cirurgia em janeiro de 93. Em agosto eu comecei a andar do mesmo ano, e aí desde então começou toda uma reabilitação, né? O diagnóstico médico era que provavelmente eu não fosse andar. Hoje eu ando com uma certa dificuldade de locomoção, mas consegui fazer uma reabilitação que me proporcionou seguir a vida. O esporte surgiu na minha vida porque eu sempre fui apaixonado por futebol. Meu sonho de garoto era ser jogador de futebol, né, e entrar no Maracanã cheio e tal. Só que, pelas minhas condições, eu sabia que não poderia realizar esse sonho, mas através do esporte paralímpico eu conseguiria. E aí, através de 2 amigos meus de infância que vieram se acidentar, eu pude conhecer o rugby em cadeira de rodas. E aí, desde então, já tem uma longa data, aí, uns 10 anos de caminhada nessa modalidade que me proporcionou tanta coisa bacana. Tuane, você era ex-atleta, judoca, né? Sim. E aí teve que se adaptar ao esporte paralímpico, ou seja, como é que foi isso para você? É um novo mundo, né? É totalmente diferente, né? A visão passa a ser outra. Antes eu não era não era deficiente, agora eu sou uma pessoa com deficiência. Como aconteceu com você? Em 2014, eu estava no Grand Prix de Judô. Era final, a cubana entrou um golpe simplesmente simples, é o Sotogari. É um dos primeiros golpes que a gente aprende no judô. E, infelizmente, ela encerrou minha carreira. Foi um momento bem difícil, porque uns 3 dias depois eu descobri que eu não iria mais mexer minha perna. Meu pé não iria mais se mover. Então, dali, eu comecei a ter uma luta comigo mesmo. Em 2017, eu tive um encontro com o esporte paralímpico, com arremesso de peso, onde eu me reencontrei e onde eu estou até hoje. Medalhista? Acabei de voltar agora de Lima. Fui medalhista no arremesso de peso. Fiquei em 2º lugar e no lançamento de disco fiquei em 3º. Parabéns. Obrigado. Vereadora, a gente tem a nossa sociedade que precisa melhorar o olhar em relação a todas as pessoas como um coletivo, né? Ou seja, como que a sociedade pode ajudar e como que isso pode representar iniciativas da política pública? Eu acho que, primeiramente, a sociedade pode ajudar vendo
nós como pessoas capazes, porque nós somos capazes. Nós temos aqui um jogador de handebol, uma medalhista olímpica, eu estou como vereadora, então assim, as pessoas precisam quebrar o paradigma de que a pessoa com deficiência não é capaz. Nós somos capazes sim. E também eu acredito que tem que ser quebrado esse preconceito, né? E para que as pessoas possam nos olhar com um olhar de pessoas capazes, pessoas que têm sonhos, pessoas como qualquer outra pessoa sem aparentemente nenhuma deficiência, porque como eu falo, todos têm algumas limitações e essas limitações não deixam de ser um tipo de deficiência. Então eu acredito muito que a gente primeiramente temos que quebrar esse preconceito e sensibilizar nossos jovens, nossas crianças, porque só assim nós teremos um futuro melhor para todos. E eu acredito que as políticas públicas para as pessoas com deficiência tem muito que ser avançado, principalmente nos esportes, porque eu falo que o esporte não é só uma atividade física que o deficiente está fazendo, é uma atividade psíquica também, porque quando a pessoa que nunca foi deficiente se encontra deficiente, ali dentro do esporte, dentro da cultura, ele pode, dentro de teatros, uma coisa que eu tenho visto muito aqui na nossa cidade, em relação à cultura, que os teatros são adaptados para as pessoas com deficiência, mas os palcos não têm essa acessibilidade para as pessoas com deficiência, ou seja, as pessoas com deficiência não podem atuar. Então, assim como no esporte, na cultura, em todos os lugares, né? Eu acredito que as políticas públicas, os investimentos para os esportes, nós tivemos agora esse ano para a PAN, o Brasil, mesmo com poucos investimentos, nós ficamos em primeiro lugar, tivemos 308 medalhas ao todo, então não pode se falar para o esporte, para a pessoa com deficiência, somente nesses momentos de Parapan, Paralimpíada, tem que ser falado em todos os momentos, porque isso pode resgatar e dar uma qualidade de vida incrível para a pessoa, né? Então, eu acho que tem que ter um olhar mais sensível às pessoas com deficiência e um investimento maior para esse público. Perfeito. Rafael, a gente observa na cobertura, né, dos jogos, né, que a palavra superação ela é muito usada. Mas não é só superação, né? Ou seja, as pessoas precisam descobrir que existem outras questões envolvidas dentro da competição, né? É tentar mostrar um outro lado da moeda, né? Às vezes a gente pensa assim, a pessoa olha uma pessoa com deficiência num Parapan, por exemplo, assim, nossa, olha que bacana, que exemplo de superação, de vida e tal. Só que é muito maior do que isso, né? Não é só o esporte, talvez o jogo em si seja a cereja de um bolo, de todo um contexto, né? Vai de todo de uma preparação física, de condicionamento físico, de preparo psicológico, e assim, e até mesmo pensando a nível de carreira, a gente também tem que pensar sobre isso. A carreira de um atleta, assim como um atleta sem deficiência, de um atleta paralímpico, ele também tem uma limitação, né? Ele vai, de repente, praticar a modalidade durante 10, 15 anos, e depois disso, precisa ser feita essa transição de carreira. E pensar na pessoa com deficiência dessa maneira também, que não é só o jogo, é muito mais do que isso, é você tirar a pessoa de deficiência dentro de casa, ressocializar ela, enfim, tem todo um processo e um projeto de vida nisso daí. Tuane, você teve que exercitar um novo olhar, ou seja, você era judoca, não sei se você encontrava a equipe paralímpica, porque normalmente é no final da competição, acaba não tendo muito contato, né? Hoje você está inserida, né, num novo grupo, como é que é isso para você? Antigamente não tinha, até que pelo menos aqui no judô no Rio de Janeiro, só tinha o Flamengo com o Breno Viola, que ele é autista, e fora o Flamengo não tinha.
Então, contato direto com o judô, com pessoas com deficiência, a gente não tinha nenhuma. Mesmo porque se você tivesse que voltar para o judô, não daria, porque judô é limitado a pessoa com deficiência visual. Isso. Né? Se eu quisesse competir com o sonho olímpico, é só com é só visual. Então, é uma cultura que precisa ser quebrada. Você teve que evoluir no seu olhar? Sim, bastante. Evolui bastante. Hoje em dia eu passo na rua e fico até rindo. Caraca, isso ali serve para o atletismo. Caramba, acho que ele vai para natação. É algo que deveria ter bem antes. A gente vai fazer um breve intervalo e o Rio TV Debate volta daqui a pouco. Voltamos com o Rio TV Debate. No bloco anterior, vereadora, a senhora falava sobre a questão da inclusão na cultura, né? E a gente percebe que a audiodescrição ainda é uma possibilidade pouco aproveitada, né? Falta muito ainda para a gente ter condições iguais? Falta bastante, porque a gente vê que até mesmo o intérprete de Libras são pouco usados nos espaços culturais, então, assim, a audiodescrição ainda é menos ainda. Eu acho que para a pessoa com deficiência física ainda tem uma acessibilidade um pouco maior nesses espaços culturais, mas como eu disse, assim, para acessar ao palco ainda tem uma limitação muito grande, né? Nós precisamos ter esse olhar para as pessoas com deficiência, que elas têm direito a tudo na nossa cidade. Ainda falta bastante, um grande passo a ser alcançado para que a gente realmente possa ter direito a acessar a tudo. Rafael, essa é a 4ª vez, né, que o Brasil fica em primeiro lugar, bem lembrado pela vereadora, 308 medalhas. Até que ponto o desempenho da equipe brasileira pode incentivar jovens, outras pessoas a buscarem o esporte como um processo de ressocialização? É muito significativo a gente ter conseguido mais uma vez ter o primeiro lugar, né? Porque a gente sabe que aqui no Rio de Janeiro tem mais de 1 milhão de pessoas com deficiência, né? E o Rio de Janeiro literalmente é um celeiro de atletas, né, paralímpicos. E a gente precisa estimular, através desses resultados, seja no Parapan, seja qualquer outro resultado que tiver, a atrair essas pessoas para que possam estar participando dos esportes, mesmo que não seja de alto rendimento em si, mas que elas possam sair de casa para poder participar, né? Porque às vezes fica assim, nossa, tá na cadeira de rodas, pensa que a vida acabou, não tem mais jeito. Não, tem sim, tem muita coisa para ser feita. Tuane, a gente até sabe que uma das estratégias aí é poupar os principais atletas e desenvolver os mais jovens, né? A gente tem Tóquio aí 2020 e os jogos, enfim, para as pessoas mais jovens, eles acabam revelando muitos talentos, né? Muitas pessoas com essa capacidade de superação, né? Voltando à palavra superação. Você acredita que esse é o caminho, ou seja, trazer jovens cada vez mais para o esporte? Sim, claro. O esporte muda a vida em tudo. Para a pessoa com deficiência muda muito mais, como a vereadora falou. O exercício é muito importante, não só para a pessoa com deficiência, mas em todo. O esporte, em geral, abre portas que muitas vezes a gente não vai ter oportunidade. Principalmente para mim. Para mim, o esporte abre muitas portas. Então, eu tive a oportunidade que eu geralmente não poderia ter, porque minha família não teria condições de mandar para fora, não teria condições da bolsa de estudo. O esporte em si abre muitas portas, se souber aproveitar. Vereadora, a gente consegue ter uma perspectiva de mudança em curto prazo na sua avaliação ou não? O que a gente vai precisar daqui para frente? Eu acredito que essa mudança será ao longo prazo ou médio prazo, mas a curto prazo eu acho mais difícil. Mas a gente precisa que os nossos governantes tenha esse olhar sensível para as pessoas com deficiência, coloque verdadeira inclusão na nossa sociedade, né? Porque só assim nós sairemos da zona de invisibilidade e seremos mais vistos em toda parte,
como foi dito aqui, a questão do esporte, a questão de todos os acessos que as pessoas podem ter, só vai ser feito através dessa inclusão, através da sensibilização dos nossos governantes, dos nossos jovens e das nossas crianças mesmo. Onde é mais difícil a gente avançar nessa questão? Eu acredito que se pudesse ser mais rápido, mas eu acredito que aonde eu vejo mais dificuldade das pessoas é o meio do transporte público, né? Porque sem o transporte, essas pessoas não conseguem chegar a lugar nenhum e não ter acesso às outras coisas. Então, através do transporte público, eu acho que a gente tem que ter um olhar mais imediato voltado para isso. Rafael, você 32 anos com lesão, né? Ou seja, você deve ter algum tipo de queixa em relação até à logística para ter uma competição, supostamente, né? Ou seja, a gente tem o clube de vocês, mas acaba ficando muito centralizado, né? Ou seja, vocês têm uma dificuldade da questão do transporte, tem uma dificuldade da questão de adaptação de hotel. Como é que é isso na prática? Então, assim, como você falou, nós somos a única equipe aqui do Rio de Janeiro, então para a gente poder participar de outros campeonatos, a gente precisa viajar para fora do Rio, né? E assim, pensando a nível de Rio, talvez a nossa maior dificuldade seja a questão da logística, por exemplo, em relação até mesmo à questão do hotel. Porque a gente hoje, né, tem o Parque Olímpico, que é um espaço privilegiado que está disponível, né? Que tem disponível para a gente, só que assim, a questão de acessibilidade nos hotéis, para que possam receber, não dá para hoje, não sei se existe algum hotel aqui no Rio de Janeiro que consiga atender, de repente, 150 cadeirantes. Seja totalmente acessível, 100% acessível, com portas adequadas para a cadeira passar, enfim, quartos acessíveis. Então, assim, é toda uma logística que precisa ser bem elaborada e o que eu penso, assim, até mesmo das instituições, né, que trabalham com pessoas com deficiência se juntarem para elaborar um projeto, para que a gente possa até encaminhar isso daí para as redes especializadas, para que possam nos atender. Porque, como eu falei anteriormente, a gente está falando de uma cidade onde tem quantitativo de atletas paralímpicos absurdos. Há um tempo atrás, eu perdi alguns atletas em função de não ter condições de mantê-los aqui no Rio, na nossa equipe. Né? São Paulo, né? Exato, a gente perdeu para outros estados em função disso. E acho que é importante ter essas conversas, sabe? Acho que é um trabalho em conjunto, isso daí. Ou seja, vocês também ficam sem parâmetro, porque não conseguem fazer competições para poder se aprimorar. Exato, perfeitamente. Se a gente tivesse uma equipe também aqui no Rio de Janeiro, a gente poderia ter uma noção de repente, olha, a nossa equipe está muito bem nesse setor, está mal nesse setor, e assim a gente avaliando como é que a gente pode crescer cada vez mais. E não pensar somente no esporte. É óbvio que a gente treina para ganhar, para competir, só que resumir talvez o esporte paralímpico em si a um troféu, a uma medalha, a uma bolsa-atleta, é muito pouco. A gente tem que pensar na sociedade como um todo. Não é só o atleta, envolve a família também, envolve muita gente, né? São parcerias que são feitas às vezes com universidades para que possam atender os atletas, enfim, tem toda uma elaboração de um projeto que tem que ser feito em conjunto. Tony, existe um ótimo centro de treinamento em São Paulo, mas o país é muito maior do que São Paulo, né? Sim. Ou seja, outros atletas precisam de uma estrutura semelhante, né? Isso você enfrenta, ou você observa dos seus amigos que praticam o mesmo esporte? Sim, como o Rafael disse, né? A gente acaba perdendo talentos aqui dentro do Rio de Janeiro para outros estados, principalmente para São Paulo, porque todo mundo acaba migrando para lá, sendo que a estrutura lá é melhor, lá... Aqui a gente falta muito assim, questão do transporte. Para chegar um exemplo, a fisioterapia no centro da cidade, só que eu treino em Sulacap. Então, até chegar lá, eu vou gastar umas 2 horas. Então, o transporte não ajuda muito. Então, tem muito essa questão. A gente chega dentro do CT, tem tudo, só em um lugar só. Então, a gente precisa mais de estrutura, a gente precisa mais acessibilidade. Não só para o esporte paralímpico, mas assim em todos. O que você observou nessa última competição? A gente teve aí um recorde em relação à delegação, né? A maior delegação da nossa história, 337 atletas. Você observa que é muito mais motivado por amor ao esporte, pela garra desses atletas, do que das condições oferecidas? Sim, muito mais. Questão de bolsas, questão de patrocínio, investimento privado, são muito pouco.
a maioria ali vai cara, tapa e coração e junto com a família. Tem atletas que sustentam a família só com uma bolsa. Então isso tudo é uma questão de ser... Já é difícil de bancar só o esporte, né? Só Quanto o esporte, mais a família. Quanto mais a família. Ok. Vamos para o último intervalo do Rio TV Debate. Voltamos já. Voltamos com o último bloco do Rio TV Debate. No bloco anterior, a gente falava um pouco dessa carência em relação à estrutura, né? Ou seja, a iniciativa privada ela pode abraçar essa causa e pode transformar essa realidade, vereadora? Eu acredito que sim, porque a iniciativa privada abraçando essa causa, nós temos visto vários atletas de alto rendimento. Então, se esses atletas tiverem patrocinadores, então seria muito melhor. Eu tive 2 atletas paralímpicos que me procuraram e falaram que, infelizmente, não estavam conseguindo se manter e iriam deixar o esporte por causa disso. Então, assim, eu acredito que a gente possa ter mais investimento nessas pessoas e está modificando a nossa sociedade, a nossa cultura. Rafael, existem várias modalidades, né? E uma nova, que é Petra, né? Isso. Race Running, né? Ou seja, mais conhecido aqui como Petra. É uma opção para atletas em triciclo, né? Eu queria que você explicasse isso para a gente. A Petra, ela é um triciclo, tem uma roda grande na frente e 2 atrás, e aí você senta no assento e aí você começa a correr com ela, você se apoia o seu braço no guidão da frente, né? E aí você vai correndo. E é para paralisia cerebral. Paralisia cerebral, para quem tem paralisia cerebral. Eu ainda não tive a oportunidade de experimentar, né? Já assisti, mas ainda não sentei para conhecer a modalidade, mas tenho curiosidade. É mais um desafio. Sim, com certeza. Tuane, agora em Lima não teve, né? Não teve em Lima. Estão experimentando ainda, né? Agora teve o brasileiro agora esse final de semana e a Petra foi uma das finalistas lá para correr a final dos 100 e 200 metros. Foi lindo. Chega a ser emocionante com o pessoal da paralisia correndo, aquele esforço, aquela vontade de chegar. Agora, quem sabe em Tóquio? Quem sabe em Tóquio, né? Tô torcendo que esteja lá. Como que é a preparação do seu dia a dia? Ou seja, como que você teve que modificar a sua preparação, né, de atleta judoca, né, e agora para uma nova modalidade? O que muda ou não muda? Não, muda tudo. Até porque tem contato com o kimono, tem um contato com usando as pernas. E hoje em dia eu não uso as pernas, eu uso mais o tronco e o braço, então muda bastante. Antigamente eu faria uns 6 horas de treino, hoje em dia faço 8, até mesmo por questão de locomoção. Então a gente prefere chega de manhã e sai à tarde para fazer o treino completo. Lançamento de disco, ou seja, arremesso... De peso. De peso. O que você se identifica mais? Como peso. É diferente? É muito diferente, porque os dois são técnicos. Mas pelo meu biotipo, como eu vim do judô, fazia bastante força, fazia bastante movimento, então o peso encaixou melhor. Então eu uso a força que eu tenho para tentar arremessar o mais longe possível. Rafael, o esporte que mais premiou foi a natação, né? Mas o que a gente pode sonhar nas próximas competições? Eu acho que a gente pode sonhar com muita coisa, pensando no Brasil. Acho que, como eu falei, a gente tem um potencial muito grande no esporte paralímpico, né? Então, assim, seja natação, seja atletismo, goalball, fut-5, todas essas modalidades têm condições de medalhar e a expectativa para Tóquio é a melhor possível, sabe? Tem tudo para fazer uma grande campanha. Vereadora, essa sensação de que eu posso, ela é muito importante, né? Mas para isso precisam condições favoráveis dentro desse cenário, né? Eu gostaria que a senhora trouxesse toda a sua emoção para a gente, num apelo para que as pessoas consigam entender essa causa como primordial. Assim, eu praticamente fui designada pelos médicos, né? E consegui superar, só tinha 1% de chance de sobreviver. Então eu digo muito assim, se eu conseguir, você também consegue. Então eu espero que as pessoas não desistam dos seus sonhos,
saiba que mesmo a gente em cima de uma cadeira de rodas, mesmo com uma deficiência, mesmo eu dependendo de um aparelho para respirar, para poder sobreviver, eu tenho uma felicidade imensa em viver. Então, o que eu faço, um apelo aqui é para que todos tenham essa felicidade de viver também e nunca desistam de nada na vida. Perfeita a sua mensagem. Rafael, você estava me contando em outra oportunidade que a gente conversou com relação à cadeira de rodas, né? Ou seja, a relação dos seus pais em tentar te garantir uma autonomia, mas a cadeira de rodas, de uma certa forma, te trouxe para uma realização esportiva, né? Ou seja, conta pra gente o quanto que é essa relação dúbia aí. Quando eu comecei no rugby foi um baque muito grande para os meus pais, né? E isso daí eles não falam assim, tem menor constrangimento, porque lutaram a vida toda para me ver em pé. Não que sentar na cadeira fosse um problema, não é isso. Até porque acho que a cadeira de rodas, ao invés de ela aprisionar, ela liberta a pessoa. Vai muito da cabeça dela, né? Então, assim, eu através do rugby, cadeira de rodas, eu pude conhecer literalmente o mundo inteiro, né? Então, assim, pude conhecer vários países e, assim, conhecer outras pessoas, outras realidades, pude me entender também, me respeitar. Saber que eu tenho uma deficiência, saber que eu tenho limitações e saber que eu preciso saber conviver com isso daí da melhor maneira possível, né? Você diria que essa consciência é o primeiro passo, é o mais importante? Sim, saber se aceitar e saber se respeitar. Aqui, assim, não tem, vamos dizer assim, não é questão de ser super-herói, mas a gente tem que aprender a se respeitar. Saber que a gente tem uma limitação física e que, infelizmente, não tem algumas coisas que, infelizmente, a gente não vai conseguir fazer, mas outras a gente vai ser muito capaz de fazer, até mesmo de uma pessoa que não tem uma deficiência. Então, acho que vai muito da nossa cabeça mesmo. Eu acho que o que limita a gente é a distância entre a cabeça e o coração, né? Que quando a gente está com o coração bom, a gente consegue seguir a vida numa boa. Tuane, você relutou durante 5 anos, né? Pelo que eu já soube. Sim. Até se reencontrar novamente com o esporte. Como é que foi isso para você? Era muito difícil a aceitação, a adaptação? O que é isso? Para mim foi bem difícil. Eu tinha 20 anos e me peguei dependendo da minha mãe para fazer as coisas para mim, para ir buscar um copo d'água. Como minha casa tem escada, então, tipo, eu ficava bem limitado dentro do meu quarto, ficava bem limitado no meu celular e vendo minhas amigas todinhas, tipo, viajando, participando de uma seletiva e tudo, e no final eu tava em cima de uma cama esperando me recuperar. Então, pra mim não foi fácil uma aceitação, mas desde o momento que eu falei assim, não, eu quero mudar de vida, eu quero ser quem eu era, e eu dei uma chance ao esporte novamente e hoje tô aqui. E pretendo chegar em Tóquio, pretendo chegar muito mais longe do que eu posso imaginar. Com certeza vai nos encher de orgulho, né? Obrigado. Agora, infelizmente, o programa chegou ao final, a gente precisa das conclusões finais, começando até contigo, Tuane. Vamos lá. A minha mensagem que eu deixo para todos é não desista, porque a vida é muito melhor do que a gente possa imaginar, só dá uma chance para ela. Ótimo. Rafael. Bom, acho que a mensagem que eu gostaria de deixar é de, assim como a Tony falou, né, não desistir dos seus sonhos. Em especial, eu acho que não achar que uma cadeira de rodas possa limitar a gente. Como eu falei, apesar dos meus pais inicialmente não terem, né, assim, aceitado muito bem, mas assim, hoje em dia eles veem isso daí como um grande prazer da minha vida e prazer para eles também, porque eles me veem feliz. Então qual pai que não quer ver o filho feliz, né? Então, assim, a mensagem que eu deixo é essa, que não desista dos seus sonhos e não ache que, às vezes, o empecilho é um problema, muito pelo contrário, pode ser um trampolim para você seguir sua vida e ser feliz. Ótimo. Vereadora. A mensagem que eu quero deixar é que, apesar de nós termos muitas limitações, nós podemos atravessar muitas barreiras e que as pessoas possam ter pensamento positivo para enfrentar as dificuldades, não desistir de nada nessa vida e
com fé a gente consegue superar tudo nessa vida. A gente, como eu sempre digo, o que impede a gente não é as nossas limitações físicas, é as nossas limitações psicológicas, né? Então eu acredito que a gente possa vencer cada vez mais e mais na vida. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Obrigado mesmo. E o Rio TV Debate fica por aqui. Até o próximo encontro.